Eu sou Jane Navegantes, eu sou formada em Cinema e Audiovisual pela UFPA também. Eu me formei em 2023 com o TCC. O meu TCC foi em produção executiva, mas eu trabalho com cinema, acho que desde que eu entrei no curso, 2018, 2019, por aí. Enfim, eu venho trabalhando com isso, principalmente no departamento de produção, e recentemente eu meio que estou fazendo arte também. Enfim, eu acho que o meu departamento mesmo é a produção. Enfim, eu sou muito artista, eu faço várias coisas. A gente tem o coletivo que é a Solaris, e dentro da Solaris eu geralmente assumo a função de direção de produção. Qualquer projeto, qualquer coisa nasce a partir de uma ideia, independente do que seja. Eu escrevi, né, a etapa de desenvolvimento é aquela na qual serão realizadas as atividades necessárias para que o projeto se torne estruturado, esteja apto a começar a ser produzido. Então, eu quero fazer um curta, quero fazer um longa, quero fazer uma vídeo performance, um videoclipe, qualquer coisa. Dessa ideia, eu vou ter um roteiro. O meu roteiro, ele vai estar lá o que eu preciso para começar a gravar, independente do gênero também. Qualquer projeto audiovisual, ele vai precisar de um roteiro mesmo, um documentário, um clipe, todos eles vão ter um roteiro, cada um com suas especificidades, claro. Logo depois a gente vem para o projeto, que é o teu roteiro ou o teu argumento prontos. Tu vais ter um cronograma, tu vai ter um orçamento, tu vai ter a tua equipe, vai ter ideias de como tu vai financiar isso, e quando tu tiver tudo isso pronto, teus objetivos, tudo isso claro, a gente parte para a captação. A captação, ela é a forma que tu vai conseguir fazer o teu projeto andar. Ela pode ser através de editais, municipais, estaduais, tem os editais de captação também, onde tu entra em contato com empresas maiores e tem algumas coisas com impostos deles, que para eles sanarem impostos, eles investem em cultura. A questão de tu fazer de forma independente também, que é o que a gente acaba fazendo na faculdade, porque os nossos TCCs, quem faz em produção, geralmente arruma o seu jeito de fazer, com rifas, com feiras, com várias coisas, quanto as atividades a serem desenvolvidas nesse momento. A criação e registro do argumento, e tu vais registrar na Biblioteca Nacional. Tu vais fazer o registro porque tu vais comprovar que esta ideia é tua e que tu registrando, tu não corre o risco de alguém roubar a tua ideia. Ou se tiver um plágio ou alguma coisa mais para frente, tu fala, este projeto aqui é meu, fui eu que escrevi, tenho provas. Tu vais construir o teu roteiro, tu vais definir a tua direção, se tu és um diretor, um roteirista que dirige, então tu mesmo vai ser o teu diretor. Isso acontece com a galera de cinema. E, enfim, fora, muito acontece também das pessoas escreverem e elas próprias dirigirem, porque é uma forma também de adaptar, de falar o que tu queres do jeito que tu queres, porque um diretor, se tu escreves alguma coisa e escolhe outro diretor, o diretor vai acabar tomando outras decisões. Então, a gente vai para o orçamento, a gente faz um orçamento assim que a produção, no caso, né? Assim que a gente tem um roteiro, a gente faz uma decupagem desse roteiro e a gente faz um orçamento preliminar. Não é um orçamento definitivo. A gente vai ver o que precisa, a gente vai ver o que precisa de equipe, o que precisa de locação, o que precisa de coisas para arte, enfim, vários elementos, e a gente faz esse orçamento preliminar. Quando a gente tem esse orçamento preliminar, a gente parte para a captação. Como é que a gente vai conseguir manter esse projeto e como é que a gente vai manter esse orçamento? Geralmente muda bastante o valor, então a gente tem sempre meio que um orçamento ideal e depois ele passa para um orçamento real. Dificilmente vai conseguir captar o dinheiro suficiente, principalmente se for independente.
Enfim, tem várias situações e o diretor, o produtor executivo, ele é a pessoa que comanda o projeto. Ele está lá desde a captação, desde do início do projeto até a distribuição, em alguns casos. Então, o desenvolvimento do projeto, né, o trabalho de todos os envolvidos com a produção de um filme tem a função principal de dar suporte ao diretor para contar a história. Ou seja, toda a equipe, independente de quem seja, pode ser a pessoa do catering, pode ser a pessoa que faz a faxina, todo mundo está trabalhando para que um projeto seja feito. O diretor de produção, ele tem esse papel de organizar, de fazer o cronograma e de fazer o checklist com todos os departamentos. Enfim, o diretor de produção, ele meio que ele vai vendo se todas as coisas de todos os departamentos estão corretas, estão no lugar certo. Por isso que a gente fala que o diretor de produção, a galera da produção, eles têm que saber um pouquinho de cada departamento, do trabalho dos outros também. Não só do teu trabalho, mas para tu respeitar o trabalho e o tempo dos outros também. Esse é o quadro que o Cris Rodrigues usa no livro dele, e ele traz todas as funções dentro de um set. Então, tem o produtor, que talvez é a produtora, no caso, seria a produtora que vai fazer o filme. Por exemplo, a Solaris, ela já fez alguns curtas, então a Solaris é a produtora nesse caso. Aí tem um coprodutor, que vai ser, por exemplo, de novo no caso da Solaris, vai ser alguém que vai entrar com valores ou vai entrar com questões legais para ajudar na produção de alguma obra. Aí tem o produtor executivo, o produtor associado, da mesma forma, está junto para auxiliar. Enfim, dentro do produtor executivo vem diretor financeiro, vem imprensa, estilo, tem que ter alguém que trabalhe com direitos, tipo um advogado mesmo, roteirista e uma assessoria jurídica. E vem para o diretor. E do diretor a gente abre para os outros departamentos. Tá, vamos lá, o produtor executivo, aquele que teoricamente é o dono do projeto, teoricamente, porque é ele que vai controlar a questão financeira do projeto, da pré-produção até pós-produção. Dentro desse departamento, a gente vai ter um assistente de produtor executivo, que é a pessoa que vai lidar com questões de documentação também. A gente precisa de um advogado, principalmente para escrever contratos, porque, enfim, tu está contratando pessoas e tu precisa que essas pessoas entendam o que ela está fazendo, quais são as funções dela, qual o período de trabalho, o quanto vai ser a remuneração dela. Eu acho que é muito necessário ter um advogado dentro de set, um advogado especializado em audiovisual, principalmente, ou não em audiovisual, mas dentro do dentro das artes, sabe? Um advogado que saca das artes. Tu vai ter um contador que vai organizar as finanças junto, claro, com o produtor executivo. Ele vai te ajudar com o orçamento, vai te ajudar a organizar as planilhas, as notas fiscais, e a gente tem um controller. O controller, ele é responsável por não deixar que as coisas fujam do orçamento. Aí tem a direção de produção, coordenação de produção, e vem a produtora de frente, alguém que está arrumando as coisas dentro do set, de fato, as locações para tu acomodar a tua equipe. Vai ter a produção de set, que é o platô. O platô também, ele tem essa responsabilidade de acomodar a equipe, principalmente com meios físicos. Aí tem esse segundo assistente de produção, que, enfim, vai dar assistência para os direção de produção. Tem os ajudantes gerais, pessoal da limpeza, produtor de elenco. O produtor de elenco,
ele acaba ficando no departamento de direção, porque ele está procurando o elenco de acordo com o que o diretor quer. Tem um assistente, ele vai estar procurando o elenco e ele vai estar meio que trabalhando junto com o AD, que é o assistente de direção, para organizar as datas, se tem deslocamento, se tem hospedagem para o elenco. O assistente de produtor de elenco vai dar suporte para esse produtor. Aí tem a produção de locação. A produção de locação é a pessoa que vai atrás das locações de acordo com o roteiro, de acordo com a direção. O produtor de locação, ele também é responsável por entrar em contato com as pessoas, por entrar em contato com os órgãos. Tu fores gravar numa praça, tu vai precisar de escrito o que tu vais precisar, de que momento, de que período, hora, data. A equipe de produção audiovisual. Uma produtora audiovisual ela é responsável por todas as etapas da produção, desde a concepção, a ideia do vídeo, até a pós-produção, com a distribuição do material na plataforma desejada. A produtora ela vai estar responsável por criar todo o material de divulgação desse projeto, por estar no meio da produção e, no final, pela divulgação, pela distribuição do projeto. Então, na prática, produtoras audiovisuais podem criar campanhas publicitárias, vídeos institucionais ou conteúdos para as redes sociais com estratégias, enfim, né, dando o seu toque de criatividade. O produtor executivo, produtora executiva, ela vai administrar tanto a equipe técnica, meio que todo mundo é subordinado à produção executiva ou ao departamento de produção. O produtor executivo, ele está ali guardando toda a equipe técnica, está ali também para captar verba. Então, não só verba, mas ele está ali para para conversar com as pessoas, para buscar parcerias e várias outras coisas. Então, o produtor executivo ele é responsável pela articulação com as equipes. Projeto para a viabilização do mesmo nas etapas de pré-produção, produção, pós-produção e por parte da intermediação com patrocinadores e órgãos reguladores. Pode atuar também na etapa de comercialização. Quando a gente está na produção executiva, a gente faz um orçamento geral, mas a gente pede que cada departamento faça o seu orçamento para que a gente consiga ter um meio termo entre tudo o que a gente precisa, o valor que a gente tem. É isso, a produção executiva, foi ano passado, eu assisti o TCC de uma amiga de produção executiva e ela usou o termo mãe do set. Eu ainda não tinha ouvido esse termo, mas eu achei, enfim, interessante. Então, a direção de produção, ela está ali na logística do projeto. Enfim, ela vai cuidar da alimentação, ela vai precisar de quantas pessoas são, quem tem alergia a alguma coisa, quem tomou alguma medicação. Inclusive, esqueci de falar, mas é muito válido lembrar que no começo do projeto, assim que a gente começa a formar a equipe, a gente faz um formulário com nome, com data de nascimento, para ver se não tem ninguém de menor no set. A gente coloca como a pessoa quer ser chamada, nome artístico, coloca se a pessoa tem alergia, se a pessoa tem algum tipo de problema de saúde, que precise de remédios. A direção de produção, ela faz essas coisas. Então, ela é responsável pela equipe, pelos equipamentos, ela vai arrumar transporte para essa galera. Por exemplo, vou precisar de determinados equipamentos e vou precisar alugar esses equipamentos. Então, eu vou ver como é que eu vou fazer o transporte desses equipamentos. Vou precisar de o quê? Sei lá, um caminhão. Eu consigo mandar alguém buscar no próprio carro, vou pagar gasolina para essa pessoa. Com a logística de equipe é o mesmo processo. Autorizações especiais de filmagem são locais públicos também. Tu vai estar junto com o produtor de locação para ver os locais que tu precisa. Tu vais precisar entrar, sei lá, gravação na rua, tu vais precisar entrar em contato com a polícia.
para eles fazerem ronda, para ver qual é o batalhão mais perto. Tu tens que ter em mente também um hospital por perto, um centro de atendimento, porque pode ter alguma emergência, enfim. A direção de produção, ela também coordena o trabalho do produtor de locação e do produtor de elenco, quando for o caso. E a coordenação de produção, ela é o braço direito da direção de produção. Ela é responsável pelas atividades que o diretor de produção, pelas mesmas atividades, mas numa esfera menos estratégica, mais operacional. Do departamento de produção é o que as pessoas que estão nesse departamento precisam. Principalmente planejamento e organização. Tem que ter muita facilidade para mexer com planilhas, com calendário, tem que ter realmente muito planejamento, porque é tu que vai fazer o cronograma de tudo que vai ser feito. Vai precisar de visita técnica, vai ter no teu cronograma. Tu vais precisar verificar figurino, vai ter no teu cronograma. Tu vais precisar testar equipamento, teste de câmera com elenco, tudo isso vai estar no teu cronograma. Tu precisa ser muito pontual. O produtor executivo, o departamento de produção, geralmente é o primeiro que entra e o último a sair, porque ele está ali para montar as coisas, para produzir o set, e no final ele vai desproduzir também, e mandar todo mundo para suas casinhas em segurança. O produtor, a pessoa do departamento de produção, ela tem que ser muito segura do que ela está fazendo e está falando, porque ela tem que cuidar de muitas pessoas, ela tem sei lá, uma equipe de 30 pessoas, 40 pessoas. O departamento de produção, a proatividade, ela é por conta das questões de problemas. A gente planeja as coisas, mas nem tudo sai como a gente planeja. Então, a gente tem que ter os planos extras e pensar muito rápido, decidir muito rápido, resolver as coisas. Tem que ter noção do orçamento para tu conseguir gerenciar ele de forma que não extrapole o orçamento e que também não corte o que o diretor quer. É muito importante a gente saber conversar com a direção também para que o diretor não se sinta, sei lá, ofendido, agredido. É um dos papéis da produção também meio que dar uma resguardada ali na direção. O que é a pré-produção dentro de um projeto audiovisual? Nessa etapa é que o projeto todo ele vai ser organizado e planejado para que tudo saia correto na fase de produção. Quando a gente fala de calma e critérios, a gente está falando de um tempo de preparação e de pré-produção adequado para cada projeto. Ou seja, nessa etapa de pré-produção também é o momento que a gente faz a captação de verba, através dos editais. Dentro dessa etapa de pré-produção, a gente tem alguns documentos, algumas etapas que são muito importantes para o desenvolvimento do projeto e para que a produção seja o mais tranquila possível. Um deles é a análise técnica, e depois a decupagem, o desenho de produção, cronograma, orçamento, plano de gravações, equipe, a ordem do dia. Eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. A análise técnica, ela é uma das ferramentas mais importantes para a otimização das filmagens. Normalmente, quem faz a análise técnica é o primeiro assistente de direção. Nesse caso, né, em vários casos, a análise técnica ela é feita no começo do projeto para a gente entender como é que vai ser feito o orçamento. Por a gente discriminar as coisas, por a gente colocar o que vai ser preciso, fica mais fácil de fazer o orçamento também. Então, após a análise técnica geral, cada departamento, cada área técnica também faz a sua análise técnica, e a partir daí a gente tem as especificidades de cada departamento. Então, quem fez isso daqui foi o primeiro AD. Então, ele vai passar cena a cena,
e ele vai discriminar o que cada cena precisa e quais são as dúvidas dele. O AD faz a análise técnica dele, os outros departamentos têm acesso, mas eles não mexem na análise técnica do AD. Eles fazem a sua própria. A decupagem de produção. Ela é o documento que divide o roteiro em cenas e suas necessidades. A decupagem, ela vai ser da mesma forma para todos os departamentos, só que, claro, cada um com as suas especificidades. O desenho de produção. A gente deixa claro os prazos, a gente vai colocando o que é mudado, o que vai sendo mudado de prazos, de datas, de equipe, enfim, né? Esse desenho de produção, ela vai abarcar tudo que vocês precisam em todas as fases. O que vai ser necessário de prazos, o que vai ser mudado de prazos, porque nem sempre a gente consegue cumprir o que a gente estipula, o que vai ser preciso de equipamento, de alimentação, de transporte, de equipe. A gente também não tem um documento específico de desenho de produção. Eu trouxe dois modelos que a gente costuma usar. Esse primeiro modelo, ele vai discriminando quando a gente começa a definir as coisas. E depois a gente vai falando sobre como contrata as pessoas, e depois a gente vai para pré-produção, para pós-produção, enfim, cada fase ela vai sendo discriminada o que foi feito e o que precisa. Da mesma forma, esse outro modelo aqui. Esse modelo, ele já abarca absolutamente tudo o que o seu projeto vai precisar. A fase de desenvolvimento. O que vai ser feito nessa fase? Desenvolvimento do projeto e o roteiro. Quando e quem vai fazer isso? Pré-produção. Quem vai estar nessa equipe? Quais pessoas, quais profissionais tu vai precisar nesse momento de pré-produção? Tu vai precisar de um produtor executivo, de um assistente, de um diretor de produção, tu vai precisar de diretor, tu vai listar as pessoas, os profissionais que tu precisa e os profissionais que tu estás pensando ou que tu já definiu para esse momento. O cronograma ela é a ferramenta de gestão muito importante para que a gente não se perca nos prazos. Consequentemente, atrasos em suas etapas, bem como a entrega do produto final. É interessante que o cronograma seja elaborado junto com as áreas técnicas, mas, enfim, quem acaba elaborando é o departamento de produção, seja o produtor executivo, seja a direção de produção. Ela vai organizar os prazos depois de conversar com, enfim, com a equipe para ver disponibilidade, essas coisas, mas, enfim, geralmente é um trabalho da produção. O cronograma ele deve ser constantemente atualizado pelo departamento de produção, e vão se estabelecendo os prazos a cada nova etapa, quando é necessário. Às vezes não é, mas geralmente a gente vai mudando as coisas sim. Após a definição do cronograma, ele deve ser disponibilizado para todos da equipe e ficar sempre em um local visível e de fácil acesso. O orçamento, ele é a elaboração prévia e bem estruturada do orçamento do produto audiovisual, ele é fundamental para o bom gerenciamento do projeto. Se bem planejado, ele ajuda a gerenciar o projeto em todas as suas etapas, evitando estouros pontuais ou de todo o orçamento. Eu acho que uma coisa muito importante de falar sobre orçamento também é que geralmente as pessoas leem a produção como se ela estivesse tolhendo, como se ela estivesse podando a criatividade da direção. Enquanto produção, a gente tem que ter muito cuidado para não extrapolar o valor que a gente tem e principalmente para não quebrar as pernas do diretor, por exemplo. Esse exemplo de orçamento, que ele é o da Ancine. Então, a gente acaba usando ele como modelo para vários projetos e, enfim. Então, este orçamento é um orçamento ideal de acordo com a Ancine. Tu vais usar eles como exemplo para os teus projetos, mas tu vai colocar o que tu vais conseguir pagar, o que tu tem de valor real. Então, esse é um documento que ele vai ser
usado antes do período das gravações e que ele vai ser o nosso guia de quando e como e em que momento tudo vai acontecer. Tanto o plano de filmagem, de produção de filmagem, é tudo a mesma coisa. Ele vai ser feito com base na análise técnica e no cronograma, e ele vai estabelecer quais cenas serão gravadas em qual dia. Então, esse é o documento que ele vai estar pronto exatamente antes de começar a gravar. Porque ele vai te localizar de tudo que tu vai precisar, de o que todas as equipes vão precisar vão estar aqui. A ordem do dia, ela é o documento que descreve o cronograma de filmagens de uma diária de produção, incluindo quando e onde os membros de elenco da equipe devem reportar. É criado pelo assistente de direção, com base nos planos e uma lista de filmagens do diretor. Mas a ordem do dia pode incluir muito mais informações. Pode falar sobre o clima, pode falar sobre a hora que o sol vai nascer, vai se pôr, qual é o hospital mais próximo, onde é que tem um posto de segurança, sei lá, de polícia mais perto, número de telefone, e enfim. Esse aqui foi do curta que a gente gravou em Mosqueiro, foi ano passado. Aí, nessa OD, vai ter as informações principais. Locação. Qual era a nossa locação? Era a Praia do Farol. A nossa base era esse endereço aqui, e dessa base a gente deslocava para a praia. Então, tinha com a gente uma van e um carro de apoio. A van levava equipe e o que mais precisasse, e o carro de apoio levava elenco e equipamento de fotografia. O plano, quem tem que saber é o pessoal do departamento de fotografia, principalmente. Então, eles vão ter a decupagem deles com os planos que eles vão utilizar. Isso daqui, ele é a minutagem de estimativa de cada cena. A gente vai falar hoje da fase de produção, que é o momento que a gente coloca tudo o que a gente planejou na fase de pré-produção, faz esse planejamento virar prática. Quer dizer, a etapa de produção é aquela em que a teoria vira prática, ou seja, tudo que foi feito pré-definido, que foi organizado, que foi planejado na pré-produção, vai ser colocado em prática. Eu coloquei um checklist do que precisa ser feito antes de a gente começar as gravações e durante a gente estar gravando. Então, checar todos os itens da decupagem, porque a gente precisa que tudo esteja pronto para quando abrirem as câmeras. Verificar as necessidades da ordem do dia, isso é uma função também de todos os departamentos de arte, de som, de fotografia, da produção, ver quantas pessoas vão ter naquela diária, ver a necessidade de alimentação das pessoas para aquela diária, ver se tem pessoas que precisam de medicação, se estão alérgicas, e entre outras coisas. Eu gosto de usar o relatório de produção, é um documento que pode anotar no teu celular, pode escrever à mão, é um relatório de coisas que atrasaram. Por exemplo, atraso, se a gente teve horas extras de trabalho, quantas páginas foram filmadas, se a gente se conseguiu gravar extras, se as cenas caíram, são coisas que a gente pode gravar não, que a gente pode anotar e verificar para que as próximas diárias a gente consiga resolver esses problemas de forma mais tranquila. Evitar gastos sem autorização e pedir notas fiscais de tudo e tentar prestar contas diariamente. A gente vai ter quando a gente tem o dinheiro, quando a gente tem um financiamento, por exemplo, um edital, a gente tem um valor determinado para cada dia de gravação, para caso aconteça algum tipo de eventualidade. A gente tem que, se for edital, a gente tem que prestar contas. Então, a gente tem que ter a notinha fiscal de tudo. Então, a gente tenta prestar essa conta diariamente, que é uma coisa muito complicada, porque a gente está presa naquele dia e a gente tem que resolver coisas no dia seguinte, mas pelo menos organizar as notas fiscais de cada dia separadas, já vai dar uma facilitada.
ter em mãos documentações, autorizações de locação, filmagem. Então, o produtor, o diretor de produção, ele vai ter documentações necessárias para o desenvolvimento da produção. Vai ter autorização de locação, ele vai ter os ofícios, as cópias dos ofícios que ele mandou. Enfim, deixar a locação limpa e no mesmo estado que ela foi encontrada. Por exemplo, se a gente aluga alguma coisa, a gente vai deixar as coisas no mesmo estado que a gente encontrou. Se a gente empresta, o que acontece bastante, a nossa função principalmente, deixar exatamente tudo no lugar que a gente achou. E sempre ter atenção para os prazos e horários. Nem sempre a gente vai conseguir cumprir os prazos da ordem do dia, mas a gente tem que prestar muita atenção, principalmente quando a gente aluga locações, porque foi acordado determinado horário. Se passar desse horário, vai ser um gasto a mais, prestar atenção nisso. É isso. Se for equipamentos também, tudo que a gente aluga e que passa do horário, a gente pode pagar valores extras. A gestão de crises, ela é capacidade da gente prever o que pode dar errado. Também tem essa ideia do dever do cuidado, que é uma forma de reduzir crises e ou impactos ou mais sérios e de garantir segurança de todas as pessoas que estão dentro do set. A gestão de crise dentro de um set, ela é muito importante, realmente, para evitar questões de assédio, enfim, para tentar manter a integridade de todo mundo dentro do set. Não só da equipe, mas também do elenco. Tipo, gestão de crise no audiovisual, a gente vai ter os tipos humanas, atrasos, conflitos, indisponibilidade de elenco, equipe, materiais, equipamentos com defeito, transportes, falta de insumos, financeira, que são os custos prévios, atrasos de pagamentos. Algumas soluções são os planos de contingência, que são sempre prever as alternativas, um plano B, C, D, reorganização do cronograma, inverter a ordem de cenas, mudar a locação, inverter a ordem de cenas é ok, cair cenas, ok. Mudar a locação já acaba sendo um pouco complicado, mudar em cima da hora, mas acontece também. O replanejamento do orçamento, realocar recursos, negociar apoios, gestão de pessoas, ouvir, acalmar, manter a equipe motivada, tentar ser o mais político, mais polido, mais tranquilo possível, ouvir todos os lados, manter a equipe motivada é uma coisa difícil, principalmente quando são trabalhos longos, trabalhos que são à noite, que as pessoas não estão acostumadas a trabalhar tanto à noite. Como ferramentas, a gente tem a ordem do dia. Todos os departamentos devem ter, e se a gente conseguir colocar a ordem do dia num lugar que todo mundo consiga ver também. Grupos de comunicação, o WhatsApp e outros organizados por setor. A gente usa planilhas de controle de transporte, de alimentação, de equipamentos. Todas essas planilhas, elas são feitas na fase de pré-produção. Quando a gente define a equipe e quando a gente sabe onde todas as pessoas moram, a gente começa a montar uma planilha de transporte para que todas as pessoas tenham acesso a esse deslocamento da mesma forma. A alimentação também. Por exemplo, na fase de pré-produção, a gente tem um documento que é um formulário e a gente coloca todos os dados necessários dessa pessoa. Kit de emergência, a produção geralmente tem os cabos extras, pilhas, muitas pilhas, guarda-chuvas, fitas, muitas fitas, kits de primeiros socorros, dependendo de onde a gente for gravar, vai precisar de protetor solar, vai precisar de repelente, remédios para dor, esparadrapo, pomada, absorvente. Tu vai trabalhar com muita gente e tu não tens como prever o que vai acontecer com essas pessoas. Então é bom tu estares bem prevenido quanto a isso. Os deveres. Tentar prever o futuro,
que é antecipar possíveis cenários como chuva, atraso, falta de energia, os planos extras. Tu tens que ter agilidade e respostas rápidas às situações, ter uma comunicação assertiva, eficiente e no momento certo, evitar brigas. Quando acontecer algum problema, quem eu devo comunicar primeiro? Se eu vou comunicar o meu chefe, se eu vou comunicar a produção, enfim, esses tipos de deveres, a comunicação tranquila. E hoje a gente finaliza com a pós-produção e a de produção. Bem, a de produção, ela normalmente acontece no final de cada diária, quando a gente começa a devolver as coisas que a gente emprestou, que a gente alugou, dependendo da liberação da direção. Se o diretor falou, ok, não vamos mais precisar disso, a gente começa a de produção. A maioria, não a maioria das pessoas, mas muitas pessoas da equipe já foram dispensadas nesse momento. A direção de produção, ela continua porque ela tem que verificar se as coisas estão todas em seus lugares. Então, eu coloquei um checklist do que a gente tem que fazer nessa fase, que é checar os itens alugados e emprestados, ver se eles estão da mesma qualidade do que foi emprestado e devolver eles. A gente tem que verificar se nada foi danificado, porque se foi emprestado e foi danificado, talvez a gente tenha que pagar. Cada departamento desproduz o seu. A gente pode ajudar, claro, da produção, mas definitivamente é obrigação de cada departamento. Aí depois, tu, como produtor, pode passar para dar uma olhada para ver se está tudo no lugar certo, se não ficou fitinha pendurada, se não esqueceram nada. Aí, quanto à galera de arte, principalmente quem está responsável pelo figurino, ela vai passar as roupas para devolver, não só roupas, mas qualquer outro item que foi emprestado, decidir o que fazer com os itens que foram comprados, enviar a carta de agradecimento mostra que tu tens respeito pela pessoa que te ajudou naquele momento e tu podes manter também ali um network para futuros trabalhos, saca? O último trabalho, talvez o último trabalho da direção de produção, é fazer o transporte ou organizar o transporte dos materiais sensíveis, que são os HDs, são os cartões de memória, fazer esse trânsito entre as coisas que foram gravadas, que foram filmadas, até o local ou a pessoa que vai fazer a pós. Enfim, eu não sou uma pessoa muito da pós, meu trabalho acaba ali na transição dos equipamentos, porém, como produtora executiva, a gente acaba ficando até esse momento. Quando a gente está na produção executiva, eu acho que a direção e a produção executiva são os únicos que estão desde o começo do projeto até o final, e alguns produtores executivos, eles também estão na distribuição que acrescentando na lista de imagem, a gente tem tradução, legendagem, acessibilidade, enfim, vai depender muito do projeto, do orçamento que vocês têm. Eu acho que hoje já tem programas que legendam automaticamente, depois tu vai só corrigindo. A gente tem como forma de distribuição os festivais, universitários ou não. A gente tem algumas plataformas de distribuição, por exemplo, a Filme Freeway, que ela te sinaliza festivais internacionais. Inclusive, eu acredito que foi dessa forma que o Ladrão ele foi para o Peru e para um festival na Europa também. Então, tem os festivais que eles são de graça e tem os festivais que são pagos. Então, tu decide se tu queres pagar em dólares. Tu podes colocar, pode ser válido tu tentar colocar esse valor no teu orçamento para tentar arrecadar ele de alguma forma, ou quando tu ganhar um edital, tu pode pensar nisso. A gente tem o Porta-Curtas e o Cardume. O Porta-Curtas, ele é uma plataforma que tu escreves o teu curta e ele
ele passa por uma curadoria e ele pode ou não fazer parte do catálogo deles. Então, é só de curtas nacionais. E o Cardume é um streaming de curtas também, funciona da mesma forma. Os dois, tu tens que pagar determinado valor para tu conseguir acessar os curtas que estão disponíveis. Enfim, depende, são muitas variáveis. Por exemplo, se tu tiveres um longa, tu vai precisar fazer parceria com uma produtora maior para, se tu não tiveres a tua produtora, no caso, se tu não tiveres a tua produtora com o selo da Ancine, tu vais precisar entrar em contato com uma produtora que tenha o selo e que facilite até o projeto de desenvolvimento do teu projeto e até o momento que esse projeto for distribuído. Anos anteriores, a gente teve o edital de licenciamento da TV Cultura, com verba da Paulo Gustavo. Enfim, tem alguns editais também. Eu não sei se a cultura ainda vai voltar com o edital de licenciamento. E distribuição, a gente tem as redes sociais, que são as nossas aliadas enquanto produtoras independentes e produtores independentes. A gente tem o YouTube também. Aqui em Belém, a gente tem o programa Janelas do Líbero durante as segundas-feiras. Não sei se é uma segunda-feira por mês, eu não lembro qual é a segunda-feira, mas uma segunda-feira do mês eles abrem para produções independentes. Então, a gente conseguiu exibir o Julinho dessa forma, foi uma das produções da Solaris. O Sesc Ver o Peso também, a gente consegue ter contato com as pessoas de lá. Eu acredito que a Suelen trabalha nessa organização do que vai ser exibido. Então, a gente tem essas aberturas aqui em Belém. Aqui em Ananindeua, a gente também tem o Cine Teatro aqui no Parque Cultural Vila Maguari, e tem exibições de filmes independentes também, de teatro, eu acho que vale a pena tentar falar com a galera da organização para tentar exibir coisas também. Eu acho que é válido também, como uma estratégia de cinema independente, a gente exibir as nossas produções onde a gente gravou. Por exemplo, o Matheus Neves, ele faz muito isso. Ele mora no Condor, não tenho certeza. E geralmente ele usa a rua dele para gravar, os vizinhos dele, todo mundo está participando das produções dele, e ele vai, como retorno para essa comunidade dele, ele exibe os filmes dele na comunidade, no bar, na rua, onde ele achar conveniente para ele, para a comunidade. Eu não sei quem gosta de cineclube ou é fã de cineclube, mas talvez ano que vem venha edital para cineclube. Quem gostar, talvez seja hora de começar a fazer o seu projeto, porque acredito que lá para fevereiro ou março os arranjos regionais eles estavam prevendo verba para acho que 2 ou 3 cineclubes. É o momento da gente se mobilizar mesmo, sabe? Enquanto pessoas que estão fazendo arte, enquanto pessoas que consomem arte, e pensar de uma forma muito crítica também do que a gente está construindo, do que a gente quer deixar do que a gente quer deixar para as próximas gerações ou para as pessoas que estão próximas. Te agradeço. Eu espero ter colaborado com o que eu sei. Eu espero que eu tenha conhecimento suficiente para passar para vocês. Eu espero que eu tenha sido clara, que vocês tenham entendido o que eu falei. A gente continua com a produtora. Sigam a gente para ver os nossos trabalhos. Eu acredito que vem mais coisa por aí. A gente trabalha de forma independente. A gente realmente precisa do apoio do público. A Bia já falou isso e a gente vai falar isso todo o tempo. A gente tem que saber o valor do nosso trabalho, independente de onde a gente veio, independente da função que a gente vai pegar, independente de qualquer coisa. E eu realmente agradeço por vocês que participaram e eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa.